paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede na noite deste dia. Eu me encontro bastante feliz, alegre com Jesus, por aquilo que Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família. Também quero externar o meu agradecimento ao nosso pastor Paulo Silas, pastor Wallace, pela confiança que nos é dada de ministrarmos na noite de ensino da palavra do Senhor. A responsabilidade ela é grande, mas eu tenho certeza, irmãos, que Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. E nesta noite, irmãos, nós vamos falar sobre o tabernáculo. Nós vamos falar sobre o tabernáculo, que foi uma lição que nós estudamos na escola bíblica dominical. E o tabernáculo, irmãos, ele tem uma simbologia. Ele traz a sombra das coisas futuras, das coisas que iam acontecer. Ele é a sombra. E eu até falei com os irmãos em sala de aula, que a gente estava dizendo o seguinte, que a sombra é algo que você projeta, né? Aí você olha a sombra e você não sabe exatamente, você enxerga ali o formato de uma mão, mas você não sabe se tem unha, se tem um anel, né? Você não sabe. Você está enxergando aquilo por uma sombra. E o tabernáculo, ele traz uma riqueza. E eu louvo a Deus, irmãos, por esse trimestre da escola bíblica dominical. Eu quero dizer aos irmãos que há 37 anos, fez agora dia 13 de janeiro, há 37 anos que eu, por graça e misericórdia, eu sirvo ao Senhor. E eu confesso aos irmãos que eu nunca havia, sou seminarista, já fiz seminário, mas eu nunca havia estudado o livro do Êxodo como eu estudei nesse trimestre. Foi algo muito gratificante e eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus de estar na DR, que tem essa revista, e eu pude estar estudando, e nós vamos continuar estudando. Agora vamos entrar no livro de Levíticos. Então, é coisa linda, é coisa maravilhosa, irmãos. E eu pude aprender coisas que há 37 anos, eu confesso aos irmãos que eu ainda desconhecia. Pode passar o próximo slide, por favor, irmão? No capítulo 25, nos versículos de Êxodo, nos versículos 8 e 9, diz a palavra do Senhor. O Senhor falando: e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Repare, irmãos, um dos primeiros mistérios que a gente percebe, está ali projetado, pode deixar aí mesmo, irmão. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. E não é no meio dele, não é no meio do tabernáculo, é no meio do seu povo. E habitarei no meio deles. E uma coisa interessante, irmãos, é que aqui Deus, Ele não dá a oportunidade para Moisés, Ele não dá a oportunidade para Arão, para dar um palpite, para dar uma sugestão, para dar uma opinião
sobre como se faria o tabernáculo. Não, ele disse o seguinte, ó: vocês vão fazer conforme tudo que eu mostrar. É do jeitinho que eu mostrar que vocês vão fazer. Moisés, por mais que ele tivesse uma inspiração, um desejo, ele não podia mudar absolutamente nada do projeto que Deus havia estabelecido. Glórias ao nome do Senhor. A primeira coisa que a gente vai aprender aqui, irmãos, é que quando a gente anda de acordo com aquilo que Deus tem estabelecido para a nossa vida, é bênção, é vitória, é certa no nome do Senhor Jesus. Pode passar, meu irmão. E é interessante, irmãos, quando, não precisa projetar, tá, irmãos? Quando nós vamos lá para o capítulo 35, tem uma coisa assim que é fantástica, quando Deus, Ele diz assim, olha, vocês vão trazer, tá? Vocês vão trazer as ofertas. E uma coisa que chama atenção é que ele diz assim, no 35:5, ele diz assim, ó: tomai do que vós tendes. Então nunca Deus vai pedir alguma coisa para a gente daquilo que a gente não tem. Deus vai pedir para a gente sempre aquilo que a gente tem capacidade de oferecer, seja no material ou seja no espiritual. É conforme a capacidade de cada um. Isso nos remete lá para a parábola dos talentos, né? Cada um recebeu segundo a sua capacidade. E uma coisa interessante que diz assim, ó: tomai o que vós tendes, uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata, cobre. Aí eu vou tratar com os irmãos. Eu vou por aqui, ó, tá? Deixa eu ver se vai dar. Deu ali. Então, as ofertas que o Senhor pediu, irmão, que foram trazidas, foram minerais, ouro, prata, cobre, bronze, que é o cobre, aquele pode ser traduzido por bronze também, variedades e pedras preciosas, vegetais, azul, púrpura, roxo, carmesim, escarlate, linho fino. Por que vegetais e insetos, irmão? O que a gente precisa entender é que hoje, quando a gente fala de você tingir um tecido, né? Hoje a gente tem corante. Hoje o processo para você fazer um tingimento, ele é muito fácil, ele é muito tranquilo. Mas nessa época, irmãos, para você tingir um tecido, para ele ficar vermelho, para ele ficar púrpura, que era uma cor assim roxa, vou mostrar um pouquinho mais à frente ali, tinha um mistério aí para você fazer essas cores. Árvores, né? Plantas, madeira de acácia, o cetim, que foi o que o Senhor falou que devia ser trazido. Azeite, que é o óleo, né? O óleo que ia estar lá no candelabro, né? No castiçal, para fazer as especiarias, para fazer o bálsamo, a unção, né? O óleo para unção e o incenso aromático. Animais, pelos, né? De caprino, cabra, bodes, cabritos, e animais marinhos, né? Que é vaca marinha, texugo, golfinho, focas. Esse foi o material que o Senhor pediu, e eles tiveram, irmãos, que trazer tudo conforme o Senhor havia ordenado. Pode passar mais um, por favor, meu irmão. E aqui, irmãos, né? Então eles trouxeram esse material, e aqui é o seguinte, é o significado das cores, né? O tabernáculo, ele era riquíssimo, né? O tabernáculo, ele era lindo, maravilhoso, e ele tinha muito ouro, que o ouro, irmãos, ele representa a divindade de Cristo, as coisas celestiais, né? A gente pode até dizer que, como diz que a Bíblia, lá nós andaremos em ruas de ouro, né? Mas eu talvez acredito que ouro foi o mineral mais alto que Paulo encontrou para descrever o que era, porque, né, a palavra do Senhor diz que aquilo que os olhos não viram e nem subiram ao coração do homem, isso é o que Deus tem preparado para nós, né? A prata, irmãos, muita prata também, ela fala de redenção. O cobre, ele fala do juízo.
o azul é uma figura da divindade de Cristo. Projeta para mim, por favor, irmão, 1 Coríntios 15, 47 e 48, por gentileza. Diz a palavra do Senhor: o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem é dos céus. É o 47 e 48, né? O 47, isso. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Desculpa, os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, e os que são do céu ao homem celestial. Amém? Então o azul, pode voltar por favor. O azul, ele fala da divindade de Cristo. O púrpura, irmãos, que é um roxo, é uma figura da realeza de Cristo. Inclusive, nas antiguidades, nas épocas antigas, só quem usava aquelas capas luxuosas, cor de púrpura, eram os reis, porque essa cor, ela era caríssima para se fazer. E chegou uma época que as pessoas, nem os burgueses, nem as pessoas muito ricas usavam mais essa cor. Somente quem usavam eram os reis. E o carmesim é uma figura do sofrimento de Cristo. E o branco, o linho fino, é uma figura da justiça e santidade de Cristo. E aí, irmãos, eu aprendi uma coisa que valeu o meu estudo. Como eu disse aos irmãos, eu já fiz seminário, eu já li a Bíblia algumas vezes, e eu já passei pelo Salmo 22 algumas vezes, que ele retrata sobre Cristo. Ele fala que ali o Messias, o sofrimento do Messias e a sua vitória. Pode colocar o próximo slide, por favor. E o salmista, ele descreve, irmãos, ele descreve o Messias no seu sofrimento, dizendo o seguinte, é o que está lá no Salmo 22, você pode pegar a sua Bíblia e dar uma lida lá. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Salmo 22 e versículo 6. Se você pegar o Salmo 22, você começar a ler o Salmo 22, ele começa dizendo o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Exatamente as palavras de Cristo na cruz do Calvário. E aqui, irmãos, como que era produzido a cor carmesim? Como que era tingido a cor carmesim? Existe um verme, um tipo de lagarta chamado Coccus ilicis. Quando a fêmea da lagarta escarlate, por isso a cor chamada escarlate, estava pronta para desovar, ela prendia o seu corpo a um tronco de árvore, fixando-se de maneira tão firme e permanente, para jamais sair. Os ovos depositados por baixo do seu corpo eram desta forma protegidos, até que as larvas fossem chocadas e fossem capazes de assumir o seu próprio ciclo vital. Quando a mãe morria, e toda mãe morria, tá, irmão? Ou melhor, essa lagarta existe até hoje, toda mãe morre, tá? Toda mãe morre. Quando a mãe morria, o fluido carmesim manchava o seu corpo, e a madeira em volta dos corpos mortais desta lagarta escarlates fêmeas eram extraídas as tintas comerciais da antiguidade da cor escarlate. Então aqui tem está um pouquinho assim, mas se você olhar aqui, é uma mancha que aqui teve uma lagarta que depositou aqui, e essa mancha aqui, então eles arrancavam a lagarta junto com a casca, tá, para tirar, para fazer o tingimento. Perceba a ilustração que isso nos dá acerca de Cristo. Era sobre isso que ele se referia quando disse: sou verme e não homem, morrendo no madeiro, derramando o seu sangue precioso, para que conduzisse muitos à glória.
Aleluias. Que coisa linda, irmãos. Deus, na sua grandeza, como Ele se preocupa com alguns detalhes, como Ele nos ensina com algumas coisas tão preciosas, irmãos. Esse exemplo de entregar a sua própria vida, e foi exatamente o que Cristo fez, para que eu e você, para que nós tivéssemos vida, para que nós pudéssemos ter a certeza de entrarmos nos céus. Pode passar, meu irmão. O tabernáculo, irmãos, ele era... As tribos, elas se colocavam em torno do tabernáculo. O tabernáculo, durante a peregrinação do deserto, ele foi montado e desmontado aproximadamente umas 40 vezes, tá? Então, sempre, irmãos, aqui, ó, esse lado aqui é o lado oeste do tabernáculo, tá? Aqui é o norte, aqui é o sul e aqui o leste, tá? Então, as tribos eram sempre posicionadas da mesma forma. Toda vez que o tabernáculo ele saía, ele ia para um outro lugar, era nesse formato que o tabernáculo ele era montado. As tribos se acampavam, né, nesse formato. E aqui à frente também do tabernáculo ficava os levitas. Os levitas também ficavam ali. Pode passar, meu irmão. E aqui, irmãos, está a planta do tabernáculo, né? A gente pode chamar aí, é uma planta baixa do tabernáculo, tá? E aí, irmãos, tem algumas observações, que é o seguinte: tem pessoas que usam o côvado de 45 centímetros, tem pessoas que usam o côvado de 60 centímetros, né? Então, a gente vai ficar na medida que está na Bíblia, que é chama de côvado, tá? Então, ele tinha 100 metros de comprimento por 50 de largura, tá? Essa era a medida do tabernáculo. Aí o irmão faz a conta, né? Se for 45 centímetros, tinha 45 metros de comprimento por 22,5 de largura, tá? E aí você tem aqui, irmãos, né, quando você adentrava, a porta ficava no leste, é onde eu mostrei para os irmãos. Aqui ficava a tribo de Levi e as outras as 3 tribos aqui, né? E os irmãos reparem que é o seguinte: o tabernáculo ele tem uma única porta de entrada. Isso nos faz lembrar quando Jesus disse: eu sou a porta. Não tem outra porta, é uma única porta para você entrar. E aí, irmãos, todo um significado que tem. Aí nós temos aqui, ó, o altar do holocausto, a pia de bronze que ficava na entrada aqui do tabernáculo, tá certo? Aqui a primeira cortina do tabernáculo. Aqui, irmãos, era onde os sacerdotes, né? Os sacerdotes, eles entravam aqui diariamente. Então, quando eles entravam, né? Eles entravam, à sua direita ficava a mesa dos pães, né? À sua esquerda o candelabro, o castiçal. À frente, próximo aqui à porta, ao segundo véu, o altar de incenso, né? Aqui o véu que separava o lugar santo. Aqui entravam os sacerdotes diariamente, né? Para oferecer queimar incenso, né? Aromático aqui. E também para abastecer aqui o candelabro, se precisasse, com azeite, cortar. Tinha, além do candelabro, ainda tinha as tesouras, os apagadores, tinha tudo de ouro que estava aqui. E aí, quando se passava o véu, aí aqui, nesse lugar aqui, chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, tá certo? Nesse lugar aqui ficava a Arca da Aliança, né? Ou a Arca do Concerto. Ela tem diversos nomes: Arca do Senhor, a Arca do Senhor nosso Deus. Então essa era a planta. Aqui assim, ó, irmãos, todo esse redor aqui era o átrio, né? Então aqui, né,
todo o povo de Israel podia entrar no átrio, tá? No lugar santo, no lugar santo somente os sacerdotes, e no lugar santíssimo somente o sumo sacerdote, uma vez por ano ele entrava lá. E uma coisa interessante, tá, irmãos? Tanto aqui no lugar santo como no lugar santíssimo, o sacerdote ele tinha que oferecer uma oferta por si mesmo antes de entrar nesse lugar. E aqui o sacerdote ele tinha que se lavar antes de entrar aqui, porque se ele não se lavasse na pia antes de entrar aqui, ele morria também. E tem todo, irmãos, essa sequência de peças, ela está aqui, não é à toa, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa sequência das peças que vem para se entrar no tabernáculo. Pode passar, meu irmão, por favor. O primeiro objeto, a primeira peça que tinha, era o altar do holocausto. Ela ficava bem na porta, passou a porta do tabernáculo, estava lá o altar do holocausto. Aqui era onde se queimava ofertas diariamente ao Senhor, né? E aqui também, esse altar, ele era feito, eu tenho que apontar para cá, né? Esse altar, ele era feito de madeira, ele era de cetim, e ele era coberto todo de bronze, tá? Ele tinha uma grelha, como os irmãos podem ver ali, ele tinha uma grelha também de bronze, e ele tinha diversos artefatos também, garfo, pá, que as pessoas arrumavam ali o animal que ia ser sacrificado. Se ficasse um pedaço para fora com um garfo, o sacerdote ele ia arrumando, né, para colocar ali. E esse altar do holocausto, irmão, pode passar. Esse altar do holocausto, ele vai representar o que, irmão? Ele vai dizer o seguinte: esse altar ele identifica Cristo e os cristãos, pois aponta para a cruz, onde Cristo foi oferecido como sacrifício eterno. O sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi uma vez, perdoa o errinho aqui de português, uma vez por todas, tá? Coloca para mim, por favor, Hebreus 7, 25 e 27, por gentileza. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. E é de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Glórias ao nome do Senhor. E a palavra de Deus diz, irmãos, que nós temos um que ele se compadece de nós. E esse sacrifício foi uma vez por todas. Nós não precisamos mais de realizar sacrifício, nós não precisamos mais, irmãos, de penitência, não precisamos subir escadas de joelho, porque glórias ao nome do Senhor, o sacrifício ele já fez na cruz do Calvário por mim e por você. Ele também, irmãos, tendo, pois, irmãos, confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. E João em 1,29 diz: no dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele não cobre, irmãos, ele não cobre, ele apaga, ele tira o seu pecado, o meu pecado. O sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, ele apaga o nosso pecado. Pode passar, irmãos, por favor. E aqui Tim Chester, um teólogo, ele diz uma coisa impressionante, irmãos. Olha só o que ele fala. Quando um israelita, ele entrava no pátio, no átrio do templo, a primeira coisa que ele via era o altar, tá? Que ocupava um espaço considerável ali. O israelita merecia morrer em razão dos seus pecados, merecia ser eternamente excluído da presença de Deus. E aí o teólogo diz o seguinte: ser excluído da presença de Deus
é a melhor definição de inferno. Você vai estar separado de Deus eternamente. No sacrifício, contudo, um animal morria no lugar do israelita. O animal recebia o castigo merecido pelos pecados que a pessoa havia cometido. Morria no lugar dela. Então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos fazer quando nós adentramos Eclesiastes capítulo 5, e o versículo 1 ele diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Quando a gente entra na casa do Senhor, irmãos, a gente precisa lembrar que esse lugar é santo. A gente precisa lembrar que esse lugar é lugar de adoração. A gente precisa lembrar, irmãos, que esse lugar é lugar de se pedir perdão. Esse lugar, irmãos, é chamado a casa de Deus. Parece, irmãos, que com o passar do tempo a gente se acostumou com este lugar. Este lugar é santo. Ainda que a Escritura diz que Deus não habita feita em templos por mãos de homem, mas a presença do Senhor, ela é real neste lugar. Aleluia. Pode passar, meu irmão. O segundo objeto, irmãos, era a pia de bronze. Pode passar. E aí, essa pia de bronze, ela tem uma curiosidade, irmãos, que ela foi feita, olha aqui as irmãs, ó, essa pia de bronze, né, que era a pia que ia a água para os sacerdotes lavar, essa pia foi uma oferta das mulheres, né, as mulheres que ofertaram, né, o bronze para fazer. Por quê, irmãos? Só para a gente lembrar, às vezes a gente lê espelho na Bíblia e acham que antigamente o espelho era igual hoje, né? Que tinha um vidrinho lá, tal. Não, irmãos, né? O espelho antigamente era justamente isso, né? Era um latão, um cobre polido, né? Que refletia a imagem da pessoa. Então as mulheres, elas ofertaram o cobre para que fosse feito a pia. E é um dos itens, irmãos, que não tem a dimensão. A Bíblia não fala da dimensão dele. A medida dele, como fala de todos os outros, como fala do altar de holocausto, e como fala de outras peças lá dentro do lugar santo. E o que a pia de bronze, irmãos, o que essa pia de bronze ela representa? Ela representa duas coisas. Ela representa, irmãos, a figura da palavra de Deus e também de santificação. Porque, irmãos, a Bíblia diz que se os filhos de Arão, eles não se lavassem para entrar no lugar santo, eles morreriam. E o Senhor ainda disse, e isso será por conserto perpétuo. Você, para entrar aqui nesse lugar, você vai ter que se lavar. Então, irmãos, vamos lá, vamos acompanhando. O primeiro objeto que havia era o altar. E o altar representa a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ninguém pode se chegar a Deus se não aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Aí depois, irmãos, ele vai para a pia. Quando ele chega na pia, irmãos, fala sobre a lavagem, tá? Você se lavar, por favor, projete para nós Efésios 5:26. Efésios 5:26 diz assim: para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Então, a pia, ela simboliza a palavra. Pode voltar, meu irmão. Para nós chegarmos, irmãos, a palavra de Deus é que precisa trabalhar na nossa vida. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela vai até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir, irmãos, tudo sobre nós, irmãos, e nós precisamos diariamente meditar na palavra. Eu fiquei feliz aqui quando o pastor Carlos Bernardes colocou essa questão do culto matutino, do seu devocional, de ler a palavra diariamente. O crente precisa, irmãos, estar purificando, sendo lavado pela palavra de Deus diariamente. A palavra de Deus, irmãos, ela santifica. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Então, irmãos, santificação, a palavra de Deus, irmãos, ela nos coloca no prumo. A palavra de Deus, ela corrige algum desvio. A palavra de Deus nos orienta todos os dias aquilo que devemos fazer, como devemos nos comportar diante dos homens. Glórias ao nome do Senhor. A palavra de Deus, irmãos, ela é fonte de santificação. Por isso que quando eu amo tanto, irmãos, o culto de ensino de quarta-feira e o culto de escola bíblica dominical, irmãos, porque eu me apego nesse versículo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Todas as vezes que eu estou aprendendo, eu estou santificando a minha vida ao Senhor. Pode passar, meu irmão. E aí, irmãos, o sacerdote, ele passava do átrio para dentro do tabernáculo, no primeiro ambiente que se chamava lugar santo. E a primeira coisa que ele via do seu lado direito era a mesa dos pães ázimos, que era uma mesa de cetim, né? E coberta de ouro também. Pode passar, meu irmão. Irmãos, essas imagens que eu estou colocando aqui, tá? É só para dar uma noção para os irmãos de como era. Não é a réplica original lá do templo, tá? É só para os irmãos terem uma ideia de como que era, tá ok? A mesa dos pães ázimos, irmãos, também simbolizam a palavra de Deus, só que agora como sustento. A palavra de Deus fala de provisão, Jeová Jirê, para o povo de Israel. Se você ler os Salmos, irmão, 78, você vai ver que num determinado momento, diz a palavra de Deus que o povo se levanta contra Deus e diz assim: porventura, poderia Deus preparar-nos uma mesa no deserto? E aí eu falei assim: puxa vida, a palavra do pastor Carlos Bernardo está bem em sintonia, né? Parece que o povo esqueceu de tudo que Deus já havia feito. E aí Deus, irmãos, dá água da rocha. Aí Deus manda o maná do céu. Aí Deus manda cordonizes. Porque Ele é o Jeová Jirê. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a provisão da igreja. Não está aí, irmão, mas eu queria que o irmão, por favor, irmãos, Filipenses 4,19. Olha o que diz Filipenses 4,19, irmãos. A palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas olha o que Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Glória a Deus. Qual que é a tua necessidade? Existe uma promessa que Ele vai suprir, irmãos, porque Ele é o Deus da provisão. Ele é Jeová Jirê, Ele supre, Ele continua suprindo, porque as suas riquezas, as suas misericórdias, elas são de geração em geração para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Pode passar, meu irmão. Estou correndo um pouquinho aqui por causa do tempo, irmãos. E aí a gente tem o castiçal. Sabe o que castiçal significa, irmãos? O castiçal significa a igreja. O castiçal significa a igreja de uma forma coletiva, mas ele também, eu sou um castiçal. Pode passar, meu irmão. O castiçal também é chamado de menorá e candelabro. Aí projeta para nós, por favor, primeiro Apocalipse 1:12. E depois Apocalipse 1:20. Apocalipse 1:12. E depois Apocalipse 1:20. E 12 diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me vi
7 candelabros de ouro. Aí ele não dá exatamente a tradução, mas vai no 20 agora. Ele viu 7 candelabros. Aí o 20 diz assim: este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Pode voltar lá no slide. Agora tem uma coisa interessante, irmãos. O candelabro, para ele estar aceso, ele precisava do quê? De azeite. O candelabro sem o azeite ele não funcionava. O candelabro sem azeite não tinha valor, ele não conseguia iluminar nada. Sabe o que isso significa, irmãos? Que a igreja sem o Espírito Santo, ela não é nada. Que eu, como igreja sem o Espírito Santo, não sou nada. É o que a palavra do Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. É o Espírito, irmãos. Quando algumas igrejas perdem o Espírito de Deus, se torna só um ajuntamento. Mas quando o Espírito de Deus está, irmãos, a igreja é luz, a igreja reflete, irmãos, a luz de Cristo. E diz mais: para a glória dele, aleluias. Jesus, ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, João 8,12. E depois, irmãos, uma coisa interessantíssima, é que Jesus disse assim, ó: eu sou a porta. Mas ele não disse para a DR: vocês também são a porta. Jesus disse: eu sou o caminho. Mas ele não disse para a DR: você também é o caminho. Mas ele disse: eu sou a luz do mundo. E ele disse para nós da DR: vocês também são luz. Essa é a única coisa que ele diz: eu sou, e transferiu para nós também como igreja. Nós também devemos ser luz. Diz lá, ó, a igreja também deve ser luz. Glórias ao nome do Senhor. Projete para mim, meu irmão, por favor, Efésios 5, 8 e 9. Aleluia, glória a Deus. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filho da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aí é o que o Senhor quer que a gente pratique, que a gente realize. Glórias ao nome do Senhor. Nós também somos luz, devemos ser luz. A nossa luz deve brilhar, irmãos. Hoje pela manhã, eu estava conversando com a minha esposa, e a gente estava falando exatamente sobre isso. Estávamos falando de nós dois, porque eu não posso julgar ninguém, e não posso apontar o dedo para ninguém. Estávamos falando de nós dois. Como que está a nossa candeia? A nossa candeia está acesa? Nós temos brilhado? Será que lá no meu serviço eu tenho brilhado como luz? Será que lá eu tenho sido uma testemunha viva do Senhor? Será que as pessoas lá no meu trabalho têm olhado para mim e têm falado: olha, aí está um servo de Deus, aí está um homem que a gente percebe que tem um linguajar diferente? Será que eu tenho brilhado nos lugares que eu tenho passado? Será que eu tenho brilhado com os meus vizinhos? Será que eu tenho sido testemunha com os meus vizinhos? Será que o meu castiçal ele está aceso? Será que o meu castiçal está cheio de azeite? Será que eu estou, como diz Efésios lá: não vos embriagueis com vinho, onde tem contenda, mas enchei-vos do Espírito, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Pode passar, meu irmão. E aí a gente chega. Então, vamos voltar um pouquinho recapitulando. Eu acredito no sacrifício de Cristo, o altar do holocausto. E aí eu venho, irmãos, e a palavra de Deus,
ela me lava, a palavra de Deus, ela trabalha na minha vida, a palavra de Deus, ela me regenera, a palavra de Deus, ela me santifica, a palavra de Deus me torna sábio na presença de Deus, a palavra de Deus trabalha no meu coração. E aí eu entro para o lugar santo, irmãos, e ali tem a mesa do pão, que é o cuidado de Deus para com a minha vida. É o Jeová Jireh, é o Deus que provê, é o Deus que faz, é o Deus que realiza. E quando isso acontece, eu vou para o outro lado agora, e eu sou luz, eu brilho, não com a luz própria. Porque é uma coisa interessante que diz, olha, as 7 estrelas são os anjos da igreja. Mas você sabe melhor do que eu que estrela não tem luz própria. Estrela, ela brilha por conta do sol, o sol da justiça. A mesma coisa, o candelabro, ele só é aceso porque tem azeite. Se não tiver azeite, ele não está aceso. E aí agora, irmãos, a gente vai para o altar do incenso. Pode virar, por favor, meu querido. O altar do incenso, irmãos, ele também é feito de madeira de cetim, é de acácia. E aí, irmão, sabe o que acontece? O altar de incenso, ele tipifica as nossas orações. Salmo, eu gostaria de ler o Salmo 141 e 2, depois Apocalipse 5, 8, por favor, meu irmão. Salmo 141, 1 e 2, diz assim, o salmista falando: clamo a ti, Senhor, vem depressa, escuta a minha voz quando clamo a ti. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta à tarde. Glória a Deus. Porque lá no tabernáculo, 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, era queimado um incenso aromático. E esse altar, ele estava muito, Apocalipse 5 e 8, e ele estava muito próximo, irmãos, da cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. E aquele aroma invadia, irmãos, todo o tabernáculo. Glórias ao nome do Senhor. Apocalipse 5 e 8 diz assim: ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. A sua oração, irmãos, ela está em vasos de ouro. A sua oração, ela está na presença do Senhor. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. As tuas lágrimas, irmãos, que muitas vezes, aleluia, é você sozinho, é você sozinha lá no seu quarto, é você, glórias ao nome do Senhor. Sabe o que é, irmãos? A oração, irmãos, ela é uma coisa tão maravilhosa, irmão. Sabe por quê? Porque às vezes a gente ora de uma coisa que parece impossível, a gente ora por uma coisa que parece que não vai acontecer, e quando acontece, você vê que é resposta da sua oração, você vê Deus agindo na sua vida e através de você. Glória a Deus. A oração é coisa maravilhosa, irmãos. Faça conhecida as tuas petições ao Senhor. Aleluias, glórias a Deus, aleluia. Pode ir, meu irmão, glória a Deus. E nós chegamos, irmãos, na última peça do tabernáculo, e essa peça ficava no lugar santíssimo. Essa peça ficava no lugar chamado Santo dos Santos, o lugar santíssimo, que ali somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e ali ele oferecia o sacrifício. Primeiro, ele tinha que oferecer o sacrifício por si mesmo. Ele trazia o sangue lá de fora, que era oferecido lá no altar do holocausto, e diz que ele chegava uma vez por ano e aspergia o sangue sobre o propiciatório, porque a arca, ela era dividida, irmãos, em 2 partes. A parte de baixo da arca, ela era feita de madeira e coberta de ouro. E a parte de cima, que era a tampa da arca, o propiciatório, ela era feita de ouro puro. E esta arca, pode passar, meu irmão,
Essa arca, ela simboliza, a arca, ela simboliza a própria presença de Deus. Aleluias. E dentro da arca, irmãos, havia ali as tábuas da lei, havia o pote que tinha uma porção do maná, e também a vara de Arão que havia florescido. Porque algumas pessoas disseram que havia nepotismo, quando Moisés disse que Arão, seu irmão, seria o sumo sacerdote. E aí uma turma se levanta e vai contra. E aí eu não vou entrar no mérito da questão, mas os irmãos lembram, a terra separou, engoliu as pessoas vivas. E a vara de Arão floresceu e Deus falou, é com você mesmo. E a tampa do propiciatório, irmãos, que literalmente significa coberto. Qual é o significado que ela traz para a nossa vida, irmãos? É a presença de Deus. A presença de Deus em nossa vida. É a comunicação de Deus, é a comunhão de Deus conosco. Quando a gente lê Êxodo, a gente lê Levíticos, por exemplo. Eu não vou ler, irmão, só para a gente ganhar tempo. Mas o Senhor, Ele faz uma promessa, Ele diz assim, olha, é lá no propiciatório, na hora que você aspergir o sangue, é lá que você vai me ver, é lá que você vai ver a minha glória, é lá que eu vou falar contigo, Arão. Aleluias. E o que acontece, irmãos? Quando Cristo vai até a cruz do Calvário e Ele morre, esse véu, ele é aberto, irmãos. Esse véu, ele é rasgado de alto a baixo. Aleluias. E agora a palavra do Senhor diz que nós temos agora um acesso a um novo e vivo caminho. Aleluia. Eu não preciso mais de alguém para interceder. Ele, através do seu sangue que foi feito uma vez por todas, eu posso chegar à presença de Deus. Eu posso chegar ao lugar santíssimo sem medo de morrer, aleluia, sem medo, aleluia, glórias a Deus, porque Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que conhece a minha, a sua, a nossa vida, aleluia. Glória a Deus. Mas uma coisa é certa, irmãos. Os irmãos estão vendo que ali embaixo tem uma observação, Davi, e tem um asterisco ali. Os filisteus levaram a arca embora. E quando a arca é levada pelos filisteus, a Bíblia diz que os deuses dele lá, apareceu alguns dias lá, tudo caído, de não dá para ficar aqui, esse negócio não pode ficar aqui não, vamos mandar essa arca embora aqui, que não dá para ficar aqui não. Aí diz que a arca, ela foi para a casa de Obed-Edom, e quando essa arca ficou lá, irmão, ficou por 3 meses, diz que Obed foi abençoadíssimo, porque a presença de Deus nos abençoa. Não importa as circunstâncias, irmãos, não importa os problemas, não importa as dificuldades, não abra mão da presença de Deus na sua vida, aleluia, porque nada supre a presença de Deus na nossa vida. Tem pessoas, irmãos, que trocam a presença de Deus por alguma outra coisa. Mas que nós, irmãos, possamos ter Deus como prioridade na nossa vida. Que Deus possa ser prioridade no nosso caminhar. Que a presença dEle não seja substituída por nada. E aí então Davi, irmãos, ele faz um propósito. Vamos buscar a arca. Vamos lá na casa de Obed-Edom, nós vamos buscar a arca. Nós vamos trazer a arca de volta para Jerusalém. Vamos lá buscar a arca.
E aí eles saíram, foram buscar a arca. E Davi fala: ó, nós vamos fazer o seguinte: vamos construir um carro 0 quilômetro, um carro que nunca ninguém usou. Vamos pegar aqui uns boi, vamos colocar os boi para carregar essa arca, aleluia. E aí, irmãos, fizeram todo aquele ritual e colocaram a arca no carro. E quando a arca saiu da casa de Obed-edom, irmãos, diz que não andou muita coisa, e talvez o carro passou num buraco, e a arca foi cair, alguém foi lançar mão da arca, e a pessoa morreu, irmãos. E Davi fica muito triste. Davi fica muito angustiado. E Davi questiona Deus: por que isso, Senhor? O que a gente aprende com isso, irmãos? Eu faço uma pergunta aos irmãos. Quando Davi propôs no seu coração de fazer um carro, os irmãos acham que ele teve uma má intenção? Os irmãos acham que ele quis desobedecer a Deus? Os irmãos acham que ele tinha maldade no seu coração? Não. A intenção dele foi a melhor. A intenção dele foi das mais lindas. Mas preste atenção: Deus não está preocupado com as nossas intenções. Deus está preocupado que a gente cumpra a sua vontade. E aí Davi foi buscar o entendimento. Ele entendeu: espera aí um pouquinho. Aí você vai lá em Levíticos, está a ordem de Deus dizendo: ó, a arca tem que ser carregada no varão, por 4 sacerdotes, não é no carro. A sua intenção foi boa, mas eu não me agrado de intenção, eu agrado de obediência. Então, irmãos, é melhor a gente fazer a obra de Deus na simplicidade que Ele mandou a gente fazer, do que naquela coisa gigantesca que Ele não mandou. Ainda que o meu coração está se alegrando: não, isso aqui vai ser bom, isso aqui, mas está na vontade de Deus. Se estiver na vontade de Deus, glórias ao nome do Senhor. Se não estiver na vontade de Deus, irmãos, faça na simplicidade, faça aquilo que o Senhor tem mandado, porque o resultado vai ser maravilhoso na sua vida, aleluia. Pode passar, meu irmão, já estou encerrando. Aleluia. E aqui está o segredo, irmãos. Aqui está o segredo. E tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhe havia ordenado, assim o fez. E o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele bradou, e quando tomou o vinagre disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Esse está consumado, irmãos, ele é lindo. Tetelestai. Estude sobre isso, leia sobre isso. O que é esse consumado? Ele fez tudo como Deus lhe havia ordenado. Ele fez tudo como Deus queria que ele fizesse. Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele consumou. E por isso, eu e você temos acesso ao lugar santo dos santos. Fique em fé, em nome do Senhor Jesus. E se você puder, aplauda o Senhor.
irmãos, que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ajude, irmãos, a vivenciarmos não aquele tabernáculo que era sombra, mas que Deus nos ajude a vivenciarmos o tabernáculo que é Cristo, que é o tabernáculo que desceu do céu, e que a gente possa passar por todos os lugares, que a gente possa ir na cruz de Cristo, que a gente possa ir na sua palavra, porque Ele é a palavra que limpa. Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra. Ele é a mesa da preposição. Ele é a luz do mundo. É Ele no altar de incenso. É Ele que intercede por nós. É o que a Bíblia diz, que o Senhor Jesus intercede por nós, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a presença de Deus, ela se faz aqui hoje, na nossa vida e em nosso meio. Amém? Pastor Paulo, glória a Deus. Faça essa oração por nós, pastor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus trabalhe em cada uma vida. Você que está aqui no templo, você que está nos acompanhando pela internet. Palavra maravilhosa do tabernáculo, que Deus usou o pastor Luiz para trazer para nós essa bela explanação, que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E nós queremos orar neste momento, para que todos nós sejamos tabernáculo de Deus também, como Paulo disse. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Ele quer habitar no teu coração, Ele quer te dar vida. Você que está, quem sabe, participando deste culto e entendeu a mensagem. São símbolos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que traz para nós hoje, na nova aliança, um entendimento mais claro de que o véu do templo se rasgou, onde não se podia entrar ninguém mais. Nós podemos entrar hoje pelo poder do sangue de Jesus. Nós vamos orar agora. Neste momento, o Espírito Santo de Deus, Ele está trabalhando em muitas vidas. Você pode ser curado nesta hora. Você pode ser liberto nesta hora. Você pode ser cheio, totalmente cheio do Espírito Santo, porque Ele está nos dando a grande oportunidade de aprendermos a sua palavra. Vamos orar. Meu Deus e Pai, como é maravilhoso, Senhor, aprender a Tua palavra e desfrutarmos dos ensinamentos da Tua palavra para a nossa vida, que possamos praticá-la a cada dia, a cada momento, Senhor, que sejamos praticantes da Tua palavra, a cada momento, a cada minuto, a cada segundo, que a Tua palavra nos guie, Senhor, de acordo com a Tua vontade que é boa, a Tua vontade que é maravilhosa para cada um de nós. Que nós saímos daqui mais alimentados da Tua palavra, saímos daqui cheios da Tua palavra e possamos ser também, Senhor, a luz do mundo, neste mundo de trevas e desilusão, que nós possamos, Senhor, ser como tochas vivas, ó Pai, para trazer paz, alegria e também iluminar os corações pelo poder da Tua palavra. Eu oro agradecido no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e todos digam amém. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.